E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, vamos então para a nossa aula de poliedros, não é? Hoje nós vamos começar então a geometria espacial. Geometria espacial do Enem, pessoal, o que nós vamos ter que saber e o que nós vamos ter que trabalhar é basicamente 5 coisas. Nós temos que saber quem são os poliedros convexos, quais são suas propriedades. Nós precisamos falar então depois disso de prismas, pirâmides, e aí a gente precisa falar sobre os corpos redondos. A gente vai falar sobre cones e cilindros e esfera. Tudo bem? Na verdade 6, né? A gente podia chamar então de cilindro, cone e depois de esfera. Beleza? Bom, mas esse vídeo de hoje, esse vídeo que nós vamos fazer agora, o interesse é que a gente possa definir então quem são os poliedros convexos. Poliedros, poli significa muitos ou vários, edros significa faces. Então poliedros são figuras de muitas faces. Os poliedros convexos, eles possuem características específicas, ok? E é exatamente sobre essas características que nós vamos começar a falar. Bom, para que você acompanhe legal, eu acho legal que você, para essa aula, tenha a sua apostila em mãos. Se não tiver, dá um pause aí, vai lá, pega a apostila e volta para assistir o vídeo. Porque se você olhar lá nos poliedros convexos, você vai perceber que para ser poliedro convexo, você precisa obedecer a 4 exigências. Sobre essas 4 exigências que nós vamos falar agora, principalmente sobre a última exigência, que é o que vai fazer a gente poder fazer alguns cálculos importantes, é o que vai ajudar a gente nesses cálculos importantes. Bom, para um poliedro ser convexo, nós precisamos ter obedecidas as 4 situações, ou as 4 exigências. Então vamos para a primeira exigência. Todo poliedro convexo precisa ter todas as suas faces formadas por polígonos convexos. Então todos os poliedros convexos têm que ter todas as suas faces formadas por polígonos convexos. Tudo bem? Por exemplo, este poliedro que eu vou desenhar aqui, ele vai ser um poliedro não convexo. Imagine que nós tenhamos a seguinte situação, ó. Nós vamos fazer aqui um poliedro e nós vamos ter a seguinte situação. Isso aqui eu queria que vocês interpretassem, pessoal, como sendo, vamos ver se a gente consegue fazer bem legalzinho aqui para você entender o que nós estamos falando. Ó, vou fazer pontilhado aqui, vou fazer a sequência aqui e aí nós vamos ter essa situação. Isso que eu estou desenhando aqui é como se fosse o degrau de uma arquibancada, tudo bem? Então você vai olhar para cá, ó, e você vai ver que você tem o degrau de uma arquibancada aqui. Notem o seguinte, essa face deste poliedro é um poliedro, mas esta face deste poliedro é formada por um polígono não convexo. O senhor não lembra que é polígono não convexo, não tem problema, você tem acesso a todos os vídeos aí. É só voltar lá no vídeo de polígonos que você vai lembrar o que são polígonos não convexos. Eu vou lembrar rapidinho para você, ó. Você pega 2 pontos, liga os 2 pontos, o segmento passa por fora. Então esse polígono será um polígono não convexo. Beleza? Bom, segunda exigência, todas as faces elas precisam ser coplanares, ou seja, todas as faces precisam ser não coplanares, tá? Então todas as faces precisam ser não coplanares, ou seja, nunca 2 faces estarão no mesmo plano. Então, por exemplo, você tem o plano do quadro aqui, nunca você pode ter 2 faces desenhadas no mesmo plano. Se uma face estiver nesse plano, a outra tem que estar um pouquinho para cá, você não pode estar exatamente no mesmo plano. Tudo bem? Qual que é a ideia? Então todas as faces precisam estar em planos diferentes, nunca vai estar no mesmo plano. Bom, terceira exigência. Todo plano que contém uma face vai ter que deixar todo o seu poliedro no mesmo semi-espaço. Agora presta atenção, pessoal. Se você pensar aqui, ó, o plano que contém essa face, que seria onde a gente senta no degrau da arquibancada, esse plano ele vai cortar o seu poliedro e vai deixar essa parte para um semi-espaço e essa parte para outro. Por exemplo, né, o plano do quadro aqui, nós temos o semi-espaço que fica para cá, vai até você aí, e nós temos o outro semi-espaço que vai ficar para trás aqui do quadro. Ele é infinito, isso é um plano, então é infinito para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Mas você vai deixar um pedaço para cá e outro pedaço para lá. Tudo bem? Perceba então que o plano que contém essa face vai deixar o teu poliedro um pedaço dele para um semi-espaço, outro pedaço para o outro semi-espaço. Por isso, isso aqui também é um poliedro não convexo. Tudo bem, pessoal? E os poliedros convexos têm uma 4ª e última exigência extremamente importante. Todo e qualquer poliedro convexo tem o seguinte, isso é o mais importante, presta atenção, tem na sua apostila, mas se quiser anotar, anota. Toda aresta está contida em 2 e somente 2 faces. Vou repetir. Toda aresta está contida em 2 e somente 2 faces. Você nunca vai ter uma aresta que está contida em uma única face e você nunca vai ter uma aresta que está contida em 3 faces. Sempre uma aresta está contida em 2 e somente 2 faces. Suzuki, qual que é a importância disso? Então você vai perceber o seguinte, presta atenção. Ó. Eu vou fazer aqui uma pirâmide de base pentagonal.
Então você tem aqui um pentágono, você tem como se fosse o plano aqui, e aí você vai ligar, ó. Você pegou um ponto fora desse pentágono, você vai ligar todos os pontos aqui, ó que maravilha. Pegou, fez isso aqui, foi aqui. Beleza. Então isso aqui é uma pirâmide de base pentagonal. Notem o seguinte, nenhuma dessas faces vai estar no mesmo plano, então todas as faces são não coplanares. Todo plano que contém uma face deixa todo o seu poliedro em um mesmo semi-espaço. Então, por exemplo, ó, o plano que contém essa face vai deixar a minha pirâmide toda no mesmo semi-espaço. O plano que contém essa base vai deixar a minha pirâmide toda no mesmo semi-espaço. O plano que contém essa face vai deixar a minha pirâmide toda no mesmo semi-espaço. Então, todo e qualquer plano que contém uma face deixa todo o poliedro em um mesmo semi-espaço. Todos os polígonos que são faces desse poliedro são polígonos convexos. Mas o principal de tudo, olha que bacana. Este poliedro, ele tem a seguinte característica. Por ser um poliedro convexo, e todo poliedro convexo, não só este, ele possui a característica de que toda aresta está contida em duas e somente duas faces. Por exemplo, ó, essa aresta ela pertence a este triângulo e a este. Essa aresta pertence a esse triângulo e ao de trás. Essa aresta pertence à base a este triângulo. Então, olha que maravilha. Toda aresta está contida em duas e somente duas faces. Esse poliedro convexo, ele é um poliedro que possui uma face pentagonal e 5 faces triangulares. A minha pergunta é, quantas arestas possui este poliedro? De novo, possui uma face pentagonal e 5 faces triangulares. Pensa comigo. Se tem uma face pentagonal, o pentágono tem 5 lados. Então a gente poderia pensar uma face pentagonal uma vezes 5. Mas possui 5 faces triangulares. Mas se possui 5 faces triangulares, cada triângulo tem 3 lados, ou seja, 5 vezes 3. Suzuki, uma face pentagonal mais 5 faces triangulares, 1 vezes 5, 5, 5 vezes 3, 15, 5 mais 15 vai dar 20. Já então tem 20 arestas? Olha qual que é o problema. Quando eu faço 1 vezes o 5, eu contei 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Quando eu fiz 5 vezes 3, eu contei, ó, para esse triângulo, 1, 2, 3 arestas. Para esse triângulo, 1, 2, 3 arestas. Para o triângulo aqui, ó, 1, 2, 3. Para o triângulo daqui, 1, 2, 3. Para o triângulo lateral, 1, 2, 3. Quantos risquinhos amarelos eu fiz em cada aresta? 2. Por quê? Porque cada aresta está contido em 2 e somente 2 faces. Ou seja, quando eu faço 1 vezes 5 mais 5 vezes 3, eu contei cada aresta 2 quando era para ter contado somente uma vez. Então é só fazer o quê? Dividir por 2. Suzuki, que maravilha! Então você está querendo dizer que o número de arestas é só eu fazer o número de faces vezes o número de lados que tem cada face e depois dividir por 2? Perfeito. Por exemplo, pessoal, presta atenção, ó. Tem uma molécula da química que é muito utilizada nas provas vestibulares, que é o fulereno. O fulereno ele é o C60, ou seja, ele tem lá 60 moléculas de carbono, certo? Esse C60, anota lá, ó. Esse fulereno, ele é uma molécula bem cobrada. Você vai precisar saber bastante lá sobre esta molécula. Tudo bem? Então ela é uma molécula legal de você estudar, tá? Porque você vai poder fazer exatamente esse tipo de processo aqui. Você tem lá os processos em que você tem o número de faces e o número de arestas de cada uma das faces, certo? Então anota e procura lá um pouquinho sobre fulereno. Se você colocar exercício sobre fulereno no Google, você vai achar uma série de situações possíveis lá para que você possa conversar sobre esta molécula. Certo? Bom, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Além de você saber o número de arestas deste poliedro, você também precisa saber o número de vértices, você também precisa saber o número de faces. O número de faces não é muito difícil, porque se eu te dei uma face pentagonal e 5 faces triangulares, no total você tem quantas faces aqui, ó? Você tem 6 faces, tudo bem? E aí tem uma relação, que é uma relação, talvez a relação mais importante que nós vamos encontrar aqui no estudo de poliedros, que é a chamada relação de Euler ou relação de Euler. Tudo bem? A relação de Euler ou a relação de Euler, ela prova o seguinte, ó. Em qualquer poliedro convexo, o número de vértices mais o número de faces será igual ao número de arestas mais 2. Esta é uma relação para você anotar e jamais esquecer, tudo bem, pessoal? Ó, o número de vértices será igual ao número de... o número de vértices mais o número de faces será igual ao número de arestas mais 2.
Por que isso é importante? Por exemplo, se eu te falei que eu tenho uma face pentagonal e 5 faces triangulares, você fez 1 vezes 5 mais 5 vezes 3. Só que você já soube, então, o número de arestas, 1 vezes 5 mais 5 vezes 3 dividido por 2, e você já descobriu o número de faces, que é igual a 6. Se eu te pergunto o número de vértices, como é que fica? O número de vértices mais o número de faces, que é 6, será igual ao número de arestas, que é 10 mais 2. Portanto, o número de vértices vai ficar igual a 10 mais 2 vai ser 12, esse mais 6, operação inversa, é menos 6, e 12 menos 6 vai ser igual a 6. Se 12 menos 6 é igual a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Isso é extremamente importante, então a relação de Euler vai ser extremamente importante para o estudo de poliedros convexos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, qual que é a ideia? Então, 2 dicas importantes. Primeiro, essa das arestas. E segundo, vai dar uma olhada lá na molécula do fullereno. Veja quantas faces que são de um tipo, quantas faces que são do outro, que você vai conseguir fazer os cálculos, tá? Mas vou pedir para você fazer esse cálculo aí, e aí qualquer dúvida você vai voltar aqui no vídeo, vai dar mais uma olhadinha, vai revisar isso, porque você com certeza vai chegar num resultado muito bacana aí nas moléculas, nessa molécula de fullereno. Beleza? Tranquilo? Molezinha? Bom, vamos definir então, pessoal, para a gente finalizar, o que são os poliedros de Platão. O que aconteceu? Platão estava lá, estudando um pouquinho sobre poliedros, sabia qual era a relação de Euler, sabia quais eram as relações entre arestas, vértices e faces, e aí Platão pensou no seguinte, olha o que Platão pensou. Bom, com todos esses conceitos dos poliedros convexos, e se nós fizéssemos o seguinte, presta atenção, olha na sua apostila que isso tem anotado certinho. E se todas as faces tivessem o mesmo número de arestas? Ou seja, se uma face é pentagonal, todas são pentagonais. Se uma é triangular, todas são triangulares. Se uma é hexagonal, todas são hexagonais. Não pode ter, por exemplo, isso aqui já não é um poliedro de Platão. O que Platão questionou foi, se uma face for triangular, todas têm que ser. Se uma face for pentagonal, todas têm que ser. Se uma face for hexagonal, todas têm que ser. Se todas as faces tiverem o mesmo número de arestas, e segundo a exigência de Platão, e se de cada vértice partisse o mesmo número de arestas? Por exemplo, este vértice ele é chamado de vértice pentaédrico, porque desse vértice partem 5 arestas. Esse vértice é chamado de vértice triédrico, porque desse vértice partem 3 arestas. Então o que Platão pensou foi, dentro de todos esses estudos, e se todas as faces tiverem o mesmo número de arestas? Segundo, e se de cada vértice partirem o mesmo número de arestas? E aí Platão chega à seguinte conclusão, que se essas 2 exigências forem cumpridas, existem apenas 5 poliedros. Para poliedros que têm todas as faces com o mesmo número de arestas, de cada vértice partindo o mesmo número de arestas, só existem 5 possibilidades. Platão descobriu, professor, e se eu achar uma sexta? Você pode, se você achar, você vai ficar famoso. Porque há centenas de anos que as pessoas procuram e, claro, ainda não encontraram, porque Platão chega à conclusão, e nós chegamos aqui à conclusão e vamos estudar, que existem apenas 5 poliedros com essas características, que ficaram então chamados de poliedros de Platão. Suzuki, quem são então esses poliedros de Platão? Poliedros de Platão são, primeiro, tetraedro. Tetraedros são 4 faces triangulares. Agora vamos lá, se é um poliedro convexo, 4 faces triangulares, quantas arestas? 4 vezes 3, depois não pode esquecer de dividir por 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Professor, por que você colocou esse VI igual? Olha o que tem aqui, ó. Relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2. Espera lá. Esse F que está somando com a operação inversa subtrai. Então, V vai ser A mais 2 menos F. Olha que delícia. Quantos vértices, então, tem o tetraedro? É A mais 2 menos F. Quanto que é A? 6. Mais 2, 8. Menos F, 4. Tá aqui. Tudo bem? Então, ó, A mais 2, 8. Menos 4, 4. Beleza? Então, quem que é o tetraedro? 4 faces triangulares. Quem que é o hexaedro? Hexaedro são 6 faces quadrangulares. Eu não falei quadradas, por isso que até eu coloquei um quadrilátero irregular aqui. Olha que delícia, quantas arestas? 6 faces quadrangulares. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 2 vai dar 12. Professor, e quantos vértices? Vértices A mais 2 menos F. Então, 12 mais 2, 14. Menos 6 vai dar 8. Olha a coisa mais linda. Suzuki, e o octaedro? 8 faces triangulares. E o dodecaedro? 12 faces
pentagonais. E o icosaedro? 20 faces triangulares. Ah, Suzuki, mas como é que eu vou lembrar disso? Presta atenção. Lá dos polígonos, você já tem que lembrar o quê? Tetra 4, hexa 6, octa 8, dôdeca vai ser o 12 e o icosaedro aqui, esse icosaedro, lembra do icoságono? Então esse icosa aqui, né, ele vai ser então o 20. Daí você vai pensar o seguinte, ó, 3, 4, 3, 5, 3, ou seja, vai ser 3, 4 e 5 e vai ficar intercalando, ó, 3, 3 e 3, aqui 4 e aqui 5. Porque aí o número de arestas, você vai lembrar disso. Se é poliedro convexo, de cada aresta está contido em duas e somente duas faces. Então, de novo, ó, 8 vezes 3, 24, dividido por 2 vai dar 12. 12 vezes 5, 60, dividido por 2 vai dar 30. 20 vezes 3, 60, dividido por 2 vai dar 30. E como é que calcula vértice? Pela relação de Euler, V igual a mais 2 menos F. Então, 12 mais 2, 14, menos 8 vai dar 6. 30 mais 2, 32, menos 12 vai dar 20. E 30 mais 2, 32, menos 20 vai dar 12. Suzuki, eu percebi um negócio aqui. Será que tem alguma coisa a ver? Vamos pensar. Ó, número de faces exatamente igual ao número de vértices. Beleza. Aqui, face 6, vértice 6. Faces 8, vértices 8. Aqui, faces 12, vértices 12. Aqui, faces 20, vértices 20. Esses poliedros, presta atenção, os poliedros que tiverem número de faces de um igual ao número de vértices do outro, número de faces de um igual ao número de vértices de outro, são os chamados poliedros duais. Professor, o que vai acontecer com os poliedros duais? Presta atenção, essa é uma curiosidade importante, porque de repente se ele te perguntar o que são poliedros duais ou conjugados, de novo, poliedros duais ou conjugados. Vamos lá. Toda vez que você tiver um poliedro de Platão, e além de poliedro de Platão, ou seja, além de todas as faces com o mesmo número de arestas, e além de todo vértice partindo do mesmo número de arestas, você tiver que todas as faces são polígonos regulares e congruentes entre si, ou seja, 4 triângulos equiláteros, 6 quadrados, 8 triângulos equiláteros, 12 pentágonos regulares e 20 triângulos equiláteros. Então todas as faces são polígonos regulares e congruentes entre si. O que vai acontecer? Além de se chamar de poliedro de Platão, você vai poder chamar de poliedro regular. Então, o poliedro regular é um tetraedro regular, ou seja, 4 triângulos equiláteros e congruentes entre si. Hexaedro, 6 quadrados, que é o que nós chamamos de cubo. Octaedro regular, 8 triângulos equiláteros e congruentes entre si. Tudo bem, pessoal? Agora presta atenção. Hexaedro regular, quantas faces? 6, estão lá 6 faces. Octaedro regular, quantos vértices? 6 também. Se o número de faces do hexaedro é igual ao número de vértices do octaedro, olha o que acontece. Em cada face do hexaedro, ou seja, em cada quadrado, você vai colocar um ponto. Cada um desses pontos vai ser um vértice do meu octaedro. Então, poliedros duais ou poliedros conjugados são poliedros em que você consegue fazer isso aqui, ó. Olha que bonitinha a figura. O octaedro fica inscrito no hexaedro. E se eu fizesse a mesma coisa, você conseguiria fazer outro desenho. Qual a dica que eu te dou? Eu desenhando no quadro aqui não fica tão bonito quanto uma imagem feita pelo computador. Então você vai terminar, a gente está terminando a aula aqui, você vai lá no Google, vai digitar poliedros duais ou poliedros conjugados e você vai ver todas essas imagens bonitinhas e vai ver quais são as características. Tudo bem? Então não deixe de fazer isso. Acabou? Vai lá no Google, poliedros duais ou poliedros conjugados, dá uma olhada em todas as figuras que você vai ver lá, que tem um monte de coisa bacana para você estudar. Tranquilo? Bom, vou fazer o seguinte, você vai falar, ah, Suzuki, você falou lá do fullerene e não falou mais nada do fullerene, pelo amor de Deus, como assim? Você fala do fullerene e não faz a conta? É legal que você seja instigado a isso. Você vai no Google, vai procurar o fullereno e também vai procurar os poliedros duais, tudo bem? No iniciozinho do próximo vídeo, a gente vai falar sobre o fullereno. Para não ficar solto, no início do próximo vídeo eu vou falar sobre o fullereno. Mas é legal, gente, mesmo nas aulas online, que vocês se instiguem a estudar. Ou seja, eu falei do fullereno, eu tenho certeza que muita gente ficou pensando, pô, Suzuki, você não lembra o que é fullereno? Fala do fullereno e não fala o que está acontecendo? Você precisa ser instigado a estudar. Falei do fullereno, você vai buscar, você vai pesquisar. No próximo vídeo a gente começa falando sobre o fullereno, eu vou fazer uma introduçãozinha e aí depois a gente vai partir para o nosso próximo vídeo que a gente vai falar sobre os prismas. Tudo bem, galera? Um grande abraço, até a próxima.